Oi gente, eu sou a Tisa e estou aqui com vocês hoje para apresentar o programa Conexão Evangélica da Igreja Evangélica Nazareno de Jacareí. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vocês pela sua audiência e dizer que é um prazer ter vocês aqui conosco. Esteve na nossa igreja o pastor Clodoaldo da Igreja Batista do Morumbi, onde ele trouxe uma palavra edificante sobre criação de filhos. Acompanhe conosco a entrevista com o nosso repórter Luiz Carlos. No último domingo do mês de novembro, o Ministério de Casais da Igreja Nazareno, daqui da cidade de Jacareí, ministrado pela irmã Gladys e pelo irmão Ricardo, trouxe o pastor Clodoaldo Machado, da Igreja Batista de São José dos Campos, do Parque Industrial. Educação dos filhos foi a questão abordada durante o período que seria realizado na Escola Bíblica Dominical. Pastor Clodoaldo, hoje a educação dos filhos, ela deixa a desejar? Como é que o senhor avalia isso? Olha, Luiz, de fato é preocupante sim, porque o que nós estamos assistindo são pais com pouca autoridade ou às vezes sem nenhuma autoridade com os filhos, né? A mudança de filosofia, a mudança cultural tem feito com que os pais não percebam que eles estão sendo conduzidos pelos filhos, quando na verdade é o contrário, né? Os pais têm que conduzir os filhos. Então, de fato, é uma situação preocupante, sim. Durante a sua palestra, o senhor disse que os pais estão pensando em si mesmo. Explane mais sobre essa questão. Então, justamente porque os nossos sentimentos, eles nos confundem. Às vezes os pais têm um sentimento forte pelos filhos, o que é natural, a Bíblia chama isso de afeição natural, e esse sentimento confundem os pais quando os pais pensam que eles estão fazendo algo pelos filhos, amando os filhos, que eles amam os filhos. Mas se eles forem honestos e pesarem na balança, no fundo eles estão fazendo aquilo por si mesmos. Eles não estão pensando nos filhos. Porque verem os filhos sorrindo, verem os filhos ali felizes, satisfaz os pais. Aí os pais acham que aquilo é bom para os filhos. Mas pode não ser. Aquilo pode conduzir a criança a ser mimada, conduzir a criança a ficar egoísta, pensando só em si mesmos, e os pais satisfeitos achando que aquilo é amor pelos filhos. Na verdade, o amor ele é racional, ele pensa no futuro. Eu muitas vezes tenho que contrariar o meu filho hoje, tenho que dizer não para ele hoje, porque isso vai formar o caráter dele, e isso de fato é amor. Produzir ele para o futuro, né? Conduzir o filho para o futuro. Né? A Bíblia determina o momento correto de se fazer as primeiras correções ao filho? Então, ela não determina o momento exato, mas diz que quanto mais cedo, melhor. Por exemplo, a Bíblia vai dizer: o que ama o seu filho, cedo o disciplina. Por que cedo? Porque tudo que começa cedo fica mais fácil de se lidar. Então, quando a criança é novinha, ela precisa ouvir os pais dizendo não. Com meses, é importante que ela ouça os pais dizendo não, a tonalidade do não, a força da palavra não é muito importante no coração da criança. Então a criança vai ouvir e vai saber que o mundo não pertence a ela, que ela não está ali para reinar, ela está ali apenas como mais uma que vai ter alguém cuidando dela e dirigindo a vida dela. Então o não é muito importante e quanto antes melhor. Às vezes os pais pensam: ele não entende, ele ainda é muito novinho, e quando o pai quiser dizer não, essa criança já ouviu muito sim. Aí o não entra mais no coração dela e cria esse relacionamento difícil para os pais. Então quando a Bíblia diz cedo disciplina, é quanto antes melhor, não é? Interessante, questão da inocência da criança. Toda criança já nasce pecadora, porque tem alguns pais que estão nos assistindo, eles são bonitinhos, eles podem ficar sozinhos. Devemos acreditar na inocência da criança? Olha, Luiz, eu gostaria muito de acreditar, que é um caminho tão mais fácil, né? Eu acreditar que as crianças são inocentes, são ingênuas, mas o fato é que eu preciso ficar com a descrição que a Bíblia faz das crianças. E a Bíblia nunca chama a criança de inocente. Ela diz que a criança é estulta. Estultícia é rebeldia, estultícia é disposição para o mal, estultícia é loucura na Bíblia. E a Bíblia diz que a estultícia já está ligada ao coração da criança. Então criança não é inocente. Criança já tem algo no coração dela que precisa de correção, precisa que os pais sejam sábios. Por isso dizer não para a criança é muito importante, né? Gostaria muito de pensar que realmente as crianças são inocentes, né? Se eu pensar por mim, pelo pensamento popular, eu chegaria a essa conclusão. Mas a palavra de Deus não diz isso, né? A Bíblia diz que a criança... O Salmo 58, versículo 3, ele é muito interessante. Ele diz assim: nascem os ímpios e logo se desencaminham. São concebidos e já proferem mentiras. Então a Bíblia descreve os meus filhos
não como inocentes, mas como alguém que já tem uma disposição para fazer coisas erradas. Por isso que é importante que eles sejam corrigidos o quanto antes. Pastor, nós teríamos muitas perguntas para fazer ao senhor, marcaríamos até um programa especial para falar sobre isso. Para a gente concluir essa questão da educação dos filhos, aquela correção que se faz em público, ela é correta? Não. Tentar corrigir uma criança em público é expor a criança à vergonha. Faz mal para a criança, né? Pais que às vezes são violentos com seus filhos publicamente, na verdade, eles estão fazendo por si mesmos, né? Eles estão com raiva da criança, eles estão com ira no coração e aí descontam isso na criança. Não, o lugar de corrigir o caráter dos nossos filhos é em casa, é dizer para eles que o que eles fizeram foi errado e dizer não para eles, né? Então muitas vezes, às vezes os pais vão tolerando ali a criança, aquele comportamento, de repente eles perdem a paciência e descontam no filho no supermercado, no shopping, na rua, e a criança fica exposta publicamente. Isso faz mal para o coração da criança, isso não a ajuda em nada, né? O pai tem que ir em casa, conversar com os filhos e dizer não para eles. Esse não tem que valer, tem que ser um não com a autoridade dos pais. Isso faz bem para o coração da criança. Qual a recomendação para aqueles que estão nos assistindo para a gente concluir essa entrevista com o senhor, por favor? Então, eu diria para os pais, leiam a Bíblia. Eu creio na Bíblia. Creio que é a palavra de Deus. Creio que ela tem princípios eternos que fazem bem para os nossos corações. Nós não conseguiremos educar os nossos filhos, apontar o bom caminho para os nossos filhos sem Deus e sem a palavra dele. Então eu concluo que nós não podemos ficar sem a Igreja de Cristo, que é a comunidade da fé, que ora por nós, que nos aconselha, que nos conduz. E sem a palavra de Deus, nós não podemos. É um engano pensar que podemos conduzir os nossos filhos sem Deus e a sua palavra. É isso que eu recomendo. Pastor Clodoaldo Machado, da Igreja Batista de São José dos Campos, Parque Industrial, obrigado pela participação no nosso Conexão Evangélica. O senhor é bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado, eu que agradeço. Bom, pessoal, continue tocando o programa por aí e nós vamos trazer muito mais informações sobre o Ministério de Casais, agora dessa vez ajudando os seus pais a criarem os seus filhos. Viu só como é importante estar nas reuniões da igreja? A palavra de Deus é sempre edificante. Acompanhe agora a segunda parte da entrevista com o nosso prefeito para 2017, Isaías Santana, com o nosso repórter Luiz Carlos. Bom, nós retornamos com a entrevista especial com o Dr. Isaías Santana, foi eleito prefeito pelo PSDB e assume a administração dessa cidade a partir do ano 2017. O senhor teve contato com o atual prefeito. As finanças da cidade para 2017, elas trazem bons ventos ou não, doutor? Há dois movimentos aí que a gente precisa esperar. Primeiro, o prefeito conseguiu aprovar, inclusive com o nosso apoio, uma lei de anistia, para ver se ele arrecada desesperadamente. 90% do desconto lá. Agora, em novembro e dezembro, se ele arrecadar, esse dinheiro deve ser usado para gastar, para pagar o que ele já gastou. Porque é muito complicado segurar os gastos no ano eleitoral. Isso é uma normalidade de todas as prefeituras, país, né? Sim. Mas ele tem a responsabilidade de ou pagar tudo ou deixar receita para pagar essas despesas. É isso que a lei de responsabilidade fiscal determina. Por isso, essa anistia para tentar arrecadar o máximo possível da dívida ativa. Isso, desculpa interromper, isso quer dizer que a prefeitura ela tem um déficit nesse final de gestão ou não? Eu estou entendendo errado. Ele aponta que hoje o déficit corresponde mais ou menos a 6%. Esses números precisam ser apurados em dezembro. Se for 6%, isso é grave. Por quê? Porque você tem que tirar dessa conta toda a manutenção, toda a parte de pessoal, toda a parte de obrigações financeiras. Então, 6% do que ele poderia gastar. Ele poderia gastar algo em torno de 30% do orçamento total. 6% de 30% vai dar quase 25% do total. Ou seja, ele deve deixar para a próxima gestão, se não tiver sucesso nessa arrecadação de dívida ativa, algo em torno de 4 meses de custeio, 4 meses de investimento. Ou seja, nós precisamos ter em 2013 um ano com 16 meses para chegar a 2017
Eu falei 2013 porque eu lembrei de 2012. Para sim. chegar em 2017 zerado. Então é um desafio grande. A gente espera que haja pagamento dessa dívida ativa, que ele não crie despesa nova, que ele invista todo esse dinheiro nas dívidas que ele tem para deixar uma prefeitura saudável para a gente começar um ano podendo gastar aquilo que arrecadar em 2017. Fica difícil até fazer uma pergunta dessa para o senhor, porque o senhor não está lá ainda, né? Não tomou ciência de nada. Hoje a prefeitura ela vive um horário diferenciado em razão de contenção de gastos, né? E o funcionário público hoje fica muito preocupado, a questão do Rio de Janeiro, não tem pagamento, não tem nada. Essa perspectiva negativa não pode se encontrar pelo senhor precisando para Jacareí, não, né? Não, para 2017 não, porque mais de 50% das despesas da cidade depende do ICMS, que é um tributo que incide sobre a compra e venda de mercadoria. Então, na pior das hipóteses, as pessoas compram comida, as pessoas compram vestuário, as pessoas trocam alguns móveis básicos. Então, é uma atividade econômica que, por mais crise que tenha, ela não desaparece completamente. O que vai acontecer é que novas despesas, novos investimentos, novas obras, o problema da iluminação pública, que a Câmara acabou de extinguir a taxa, vai ter que ser adiado. Não é possível chegar em 2017 e já zerar tudo isso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer igual o Mário Covas fez quando foi governador em 95 e como o Emanuel Fernandes fez quando foi prefeito pela primeira vez. Ou seja, vai ter que zerar o déficit. Não há nada pior para uma administração do que os credores não acreditarem que vão receber, os servidores não acreditar que vão receber. Porque quando o servidor não acredita que vai receber, o ânimo para trabalhar à disposição e o ambiente é horrível. Além disso, o fornecedor, se ele sabe que vai atrasar, ele já coloca no preço o valor que ele vai precisar pegar no mercado financeiro para patrocinar aquilo que é o investimento público. Isso pode superfaturar? Isso vira uma bola de neve, porque você... É o que tem acontecido agora. Em todos os governos mal administrados, você paga não só o custo do serviço, o custo do que você está comprando, mas também o custo financeiro que o fornecedor tem que se defender daquilo que ele vai pagar no mercado. E tem que parar isso no momento. E é exatamente no início do mandato. Você para em janeiro e diz, olha, nós vamos receber tanto, vamos gastar tanto. Quais são as prioridades? O que não for prioridade não será feito. E tem que ser dito isso de forma bem clara, transparente, para toda a população saber e acompanhar o que está sendo feito. Olha, nós vamos voltar mais no programa Conexão Evangélica para concluir esse assunto com o futuro prefeito daqui de Jacareí, o doutor Isaías Santana, do PSTB. Precisou de remédios? A Farmacom está à sua disposição. Não importa o momento, na Farmacom você conta com mais de 500 medicamentos, genéricos, perfumaria, colocação de seu brinco, aferição de pressão. Farmacom, presente em 3 unidades, Cidade de Salvador, Jardim Paraíso e Jardim Santa Marina. A Oficina CETEC em Jacareí, seu carro tem mão de obra especializada. A CETEC trabalha com motor, câmbio automático, injeção eletrônica, freios, suspensão e mecânica em geral. Oficina CETEC, Rua Carlos de Campo, número 50. Telefone 3951-7650. Sua moto precisa de uma manutenção com mão de obra especializada? Vá agora ao Biela Motos. Precisando de socorro? O pessoal do Biela Motos está à sua disposição. Ligue 3962-2361, Rua Expedicionário Oscarino dos Santos, número 84. Agora é o momento mais importante do nosso programa, que é a palavra de Deus ministrada para a sua vida. Eu vou chamar o pastor Antônio, que vai estar apresentando o pregador de hoje. Olá, Tirza, como vai? Oi, pastor, Tudo bem? Muito bom. É um prazer ter a Tirza aqui com a gente, ela está nos auxiliando na apresentação do programa e nós queremos que você fique aí na nossa companhia, porque esse momento é um momento muito importante para a sua vida, para as nossas vidas. É a palavra ministrada e eu quero apresentar o pregador de hoje, que é o pastor Fábio. O pastor Fábio vai trazer a palavra para o seu coração, então fique ligado, fique atento que Deus tem um recado para a sua vida, ok? Olá, quero desde já agradecer aqui o carinho da audiência de vocês, está acompanhando o nosso programa Conexão Evangélica. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio,
sou pastor auxiliar da Igreja Evangélica Nazareno, de Jacareí, e eu estou aqui hoje para trazer uma palavra, algo que Deus colocou no meu coração, e essa palavra se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, no versículo 11. Eu quero deixar esse versículo aqui para vocês. É um versículo muito conhecido, mas eu creio que Deus vai trazer algo de especial na sua vida, porque algo que Deus colocou no meu coração foi esperança. Que a gente nunca venhamos perder a esperança, mas que nós possamos estar sempre ligados no Senhor, sabendo que aqueles que depositam a sua confiança no Senhor, Ele jamais vai ter os seus planos frustrados. E a palavra de Deus diz assim em Jeremias 29:11: porque eu sou o que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então veja bem, Deus ele começa o versículo falando assim: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Ou seja, há momentos em nossas vidas que nós mesmos queremos traçar esse plano, queremos aqui determinar um objetivo na nossa vida, confiando em nós mesmos, na nossa autoconfiança. Não é eu que vou fazer, eu que faço, é eu que sei. A pessoa está cheia de si. Mas aí o Senhor começa o versículo falando assim: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Então, querido, por mais que você queira saber, queira conhecer, mas quem sabe os planos da minha e da sua vida é o Senhor. E Ele está dizendo que os planos dele não é um plano mau, mas é um plano de paz. Deus quer trazer paz para a tua vida. Deus quer trazer alegria para dentro da tua casa, para o meio da sua família. Então que você possa, neste momento que você está assistindo esse vídeo, você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, que você possa descansar no Senhor, sabendo que o Senhor traz paz para a sua vida. Neste mundo de caos, nesse momento que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia, que a gente vê quanta violência nós vemos assistindo nos telejornais nos dias de hoje, mas eu quero dizer uma coisa para você: mesmo com todo o caos que nós estamos presenciando, Deus tem paz para mim e para você. E Ele também tem planos de um futuro. Então o seu amanhã está nas mãos de Deus. Ele diz assim: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de paz e não de mal, planos de um futuro e o fim que desejais, ou seja, esperança. Qual é o fim que nós desejamos para nós? Um fim abençoado, um fim onde eu e a minha casa, eu e a minha família possamos desfrutar das bênçãos de Deus para nós. Mas para isso, queridos, nós precisamos o quê? Depositar a esperança em Cristo. Jesus, ele jamais vai desamparar, desanimar ou fazer com que você se frustre em algo que você depositou a confiança nele. Nunca você vai se frustrar no Senhor. Às vezes nós nos frustramos quando nós depositamos a nossa confiança em homens, em pessoas, porque o homem é falho, mas Deus não falha. Deus ele está presente na nossa vida. A Bíblia diz que os olhos do Senhor não tosquenejam, ou seja, o Senhor não pisca. Ele está 24 horas por dia olhando e observando eu e você, guardando a nossa casa, guardando a nossa família, porque família é projeto de Deus. Saiba de uma coisa, você pode olhar para a sua vida hoje, nesse momento, você está sentado no sofá da sua casa e você pode olhar para a sua família, para a sua casa e você vê os pilares dentro da sua casa desmoronando, já estão trincados, mas Deus tem a solução para a tua vida. Ele pode restaurar as colunas da tua casa. Ele pode restaurar você, a sua esposa ou esposo, os seus filhos. Talvez você está desesperado porque você tem um filho nas drogas. Mas o Senhor, o Deus que eu estou te apresentando aqui nesta noite, Ele ainda transforma lares. Ele ainda arranca jovens do mundo das drogas, do mundo da prostituição e faz deles uma nova pessoa.
saiba disso. Nunca desanime ou perca a esperança. Tenha a sua esperança sempre em Cristo, porque Ele tem o melhor para mim e para você. Que Deus possa te abençoar ricamente com essa palavra. Guarde esse versículo, leia ele na sua casa, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Deus vai trazer algo sobrenatural para a tua vida. E você que quer conhecer o nosso trabalho, quer saber como que é, aonde que é essa igreja, pastor? Quem é esse povo que eu não conheço, nunca ouvi falar? Aonde que fica a Igreja Evangélica Nazareno? Igreja Evangélica Nazareno, queridos, fica aqui, a de Jacareí, fica na rua João Porto, número 616. É a mesma rua onde tem a feira. Nós temos uma feira aqui na rua, toda quinta-feira. Ela é conhecida como a Rua da Feira de Quinta. Então você que mora aqui em Jacareí, mora aqui por perto de Jacareí, quer nos conhecer, está aqui o convite. Venha nos conhecer, nós temos culto toda quarta-feira, o culto da Fé com Café, é um culto abençoado, às 20 horas, você é nosso convidado especial. Como assim, pastor? Culto da Fé com Café. Esse culto é um culto onde nós falamos de fé, viver pela fé. Jesus foi um homem de fé e os seus discípulos, os profetas, a qual a Bíblia menciona, foram homens que agiram pela fé. Então nós ministramos uma palavra direcionada falando sobre fé e o café após o culto, para quê? Para que a gente possa ter uma comunhão com os nossos irmãos, que possa haver essa comunhão. Muitas pessoas vão para a igreja, acaba o culto, já sai correndo da igreja. Não, aqui não. Aqui nós temos um café abençoado para que nós possamos nos conhecer, que a gente possa ter um bate-papo legal, abençoado e que você saia daqui edificado completamente. Amém? Nós temos também no domingo, nossa escola bíblica dominical, aqui todo domingo às 9 horas da manhã. Você também pode vir, quer conhecer a palavra de Deus? Venha para a escola bíblica. Nós aqui temos um estudo abençoado, tanto para os adultos como para as crianças. Você tem filho pequeno, traga o seu filho também, ele vai crescer aprendendo a palavra de Deus e isso é ensinamento de Deus. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar e quando ele for grande, for velho, não se desviará dele. Então ensina o filho no caminho que ele deve andar, viu? E para nós encerrarmos aqui esse momento, aos domingos às 19 horas, você também pode estar aqui conosco cultuando ao Senhor no culto de louvor e adoração, junto conosco. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa ter uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. A Oficina CETEC em Jacareí, seu carro tem mão de obra especializada. A CETEC trabalha com motor, câmbio automático, injeção eletrônica, freios, suspensão e mecânica em geral. Oficina CETEC, Rua Carlos de Campo, número 50, telefone 3951-7650. Sua moto precisa de uma manutenção com mão de obra especializada? Vá agora ao Biela Motos. Precisando de socorro, o pessoal do Biela Motos está à sua disposição. Ligue 3962-2361, Rua Expedicionário Oscarino dos Santos, número 84. Precisou de remédios? A Farmacom está à sua disposição. Não importa o momento, na Farmacom você conta com mais de 500 medicamentos, genéricos, perfumaria, colocação de seu brinco, aferição de pressão. Farmacom, presente em 3 unidades, Cidade de Salvador, Jardim Paraíso e Jardim Santa Marina. E aí, Tirza, que bênção, que palavra. O que você achou? Foi maravilhoso, foi edificante para as nossas vidas, para a minha vida. Glória a Deus. Olha, pena que está chegando o final do programa, né? Mas com certeza semana que vem nós estaremos de volta. E eu quero lembrar você que você pode assistir o nosso programa pelo YouTube e também pelo Facebook, Igreja Nazareno de Jacareí. O nosso endereço está aqui embaixo. Confira aí o nosso endereço, na rua João Porto, número 616, Jardim Bela Vista. Você será muito bem-vindo visitando a nossa igreja nos dias de culto, que também está aqui na barra embaixo, tá? Venha nos visitar, será uma honra recebê-los, tá bom? Então, Tirza, acabou. Hoje só, acabou. Tchau, tchau. Deus tchau. abençoe. Amém. A paz do Senhor paz Jesus do Senhor. a todos. Tchau.